No ano de 2006, o Papa Bento esteve em Auschwitz, no campo de concentração de Auschwitz. E lá fez um discurso que recebeu uma grande repercussão da mídia internacional. Inclusive a nossa mídia local, na época, fez muito estardalhaço por algumas frases que foram pensadas, como só ia acontecer, do discurso do Papa, que é um discurso longo, um discurso muito belo, mas foram aquelas frases que chamaram a atenção. As frases eram as seguintes: num lugar como este, no campo de concentração, onde tanta gente morreu, num lugar como este, faltam as palavras. No fundo, só há espaço para um atônito silêncio. Um silêncio que é um grito interior para Deus. Por que te calaste? Por que quiseste tolerar tudo isso? Onde estava Deus nesses dias? Por que se calou? Então a imprensa disse: bom, o Papa está com crise de fé. E muita gente na época se questionou, porque, claro, não leram o discurso inteiro, leram só essa parte, só o que a imprensa veiculava, e ficaram com mais dúvidas de fé do que as que já possuíam antes. Porque realmente, diante desse tema, o mal, especificamente, Deus fica aparecendo, pelo menos numa visão superficial, ou não poder tudo, ou não querer fazer tudo, ou não amar. Essa é a pergunta que está por trás de todas estas. Por que se calou? Onde estava? Onde estava Deus? Quando uma criança, de repente, largou a mão da mãe com 2 aninhos e saiu correndo com o que podia, 3 anos, por uma rua, e um carro passa por cima dessa criança e mata essa criança. Onde estava Deus? Perguntam tantos por aí. A imprensa ficou nesse nível de perguntas com relação ao discurso do Papa. Mas o discurso continuava, e continuava muito bem. O Papa diz: não podemos sondar o segredo de Deus. O segredo de Deus. Vemos só fragmentos e nos enganamos quando queremos converter-nos em juízes de Deus e da história. Que é o que no fundo acontece com tanta gente. Diante do mal, converte-se em juiz de Deus. Pensa que pode ver tudo, quando na verdade nós só vemos fragmentos, disse o Papa. Então aí o Papa responde, já poderíamos acabar a palestra hoje, agora, com isto, com essa frase do Papa. Só vemos fragmentos. Mas penso que convém, até para terem argumentação maior, irmos adiante. Então, nosso assunto, com essa introdução da visita do Papa a Auschwitz, nosso assunto é Deus e o mal. Como pode acontecer o mal sendo Deus tão bom, tão poderoso, tão sábio? Mas uma pergunta, talvez, poderia ser importante fazermos. O que é o mal? Todos já experimentamos o que é o mal, em nós próprios e nos outros, e na história. Basta ler a história da humanidade para a gente se dar conta da existência do mal. Mas o que é o mal mesmo? Talvez ajudem 2 comparações: o frio e a escuridão. O que é o frio? O que é a escuridão? Ora, será que o frio existe? Na verdade, o frio não existe. Segundo a física, o que se chama frio é ausência de calor. A ausência de movimento das moléculas. Quanto mais movimento das moléculas, mais calor.
Portanto, frio é um termo para descrever quando nos sentimos quando falta calor. E escuridão existe? A escuridão tampouco existe. A escuridão é a ausência de luz. Escuridão é um termo para descrever o que acontece quando não há luz. Apaguem a luz, fechem as janelas, as persianas, etc. Fica a escuridão. Faltou luz. A escuridão é a ausência de luz. O frio é a ausência de calor. Mas nem frio existe, concretamente falando, nem escuridão existe. E o mal existe? Nós temos os olhos abertos para a realidade do mundo e nós, já falava antes, nós vemos crimes e violência diariamente e em todas as partes do mundo. Mas essas coisas não são o mal, são consequências do mal. Ou seja, o mal não existe. Ou ao menos não existe por si só, como uma entidade, o mal. Porque se chegássemos à conclusão de dizer que o mal existe, teríamos que dizer quem foi que criou o mal. E de Deus só podem sair coisas boas, por definição. E viu que tudo era bom, diz a Sagrada Escritura, mas e o mal se escondeu? Se disséssemos que o mal existe e não foi Deus que criou, alguém o criou. Ou então ele existe como um outro Deus. Entramos num dualismo absurdo. O mal não existe, ao menos por si só. Se o mal físico é a ausência de um bem físico, por exemplo, um ser humano que nasce sem uma orelha, é um mal físico. Porque todos nós, todo ser humano comum tem duas orelhas. Se alguém nascesse com uma terceira orelha aqui no fundo da cabeça, seria um mal físico. O mal, portanto, o mal físico é a ausência de um bem. O mal moral é a ausência de um bem moral. Acima de tudo, a ausência de Deus, porque Deus não só resume, mas reúne e assume como sua existência a realidade do bem como um todo. Então, o mal moral é simplesmente a ausência de Deus. Deus não criou o mal. Nem houve outra entidade que criou o mal. O diabo e os demônios são criaturas de Deus, portanto foram criados bons. Se corromperam, mas foram criados bons. O mal moral resulta de que a humanidade não tenha Deus nos seus corações. É isto. O mal em nós resulta desse fato. Claro, já nascemos, já somos concebidos nessa inclinação ao mal, que chama-se pecado original. As consequências dele permanecem mesmo depois do batismo. Recebemos como herança uma natureza decaída. Não somos bons hoje por natureza. Originalmente éramos bons por natureza. Agora somos algo depravados, decaídos. Uma natureza decaída. Para isso existe a graça, para arrumar isso. Arrumar, para colocar onde está faltando. Porque lembrem, o mal é a ausência de bem. Então a graça recompõe a vida de Cristo em nós. O mal moral resulta de que a humanidade não tenha Deus nos corações. E, portanto, não tendo Deus nos corações, não tem virtudes, etc, etc, etc. É como o frio que acontece quando não há calor, ou como a escuridão que surge quando não há luz. Até os demônios, criados bons por Deus, desobedeceram a Deus, se perverteram e tornaram-se perversores. Mas não podem eles negar que são criaturas de Deus e que foram criados bons. Eles foram perdendo aquilo que tinham de bom. Como nós podemos nos perverter e perder aquilo que temos de bom. Nós, homens inteligentes e livres, devemos decidir nosso destino último por escolha livre e amor de preferência. Porque é livre? Porque somos livres, todos nós. Porque temos que decidir, podemos desviar-nos. E podemos realmente não só fazer o mal, mas assumir o mal quase como uma natureza nossa própria, na verdade, de tanto corrompido que podemos ser.
De fato, os homens pecaram e entrou o mal no mundo. Mas entrou o mal porque o bem, de certa forma, foi expulso por nós. Lembre sempre, como consequência saiu os primeiros pais do paraíso. Como consequência, a causa foram eles mesmos. O mundo, portanto, foi criado para a glória de Deus, e vocês sabem disso, que quis manifestar e comunicar a sua bondade. Os antigos catecismos perguntavam, por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou o universo? Para manifestar e comunicar a sua bondade. Para comunicar e manifestar a sua verdade. Para comunicar e manifestar a sua beleza. Deus quis criar. E a Sagrada Escritura nos diz de forma muito clara, Deus tem cuidado de tudo. Tudo. Não há algo que exista sobre o qual Deus não tenha cuidado. Existe um ditado russo que diz assim, uma formiga negra, numa pedra negra, numa noite negra. Deus a vê e a ama. Porque se Deus deixasse de ver, de manter na existência, de amar as criaturas, cairiam no nada. Porque Deus não só cria, Ele tem cuidado de tudo, das coisas menores até as maiores, das microscópicas, das nanoscópicas, chamemos assim, até as do tamanho das galáxias, do todo o universo. Deus tem cuidado de tudo, das menores até os grandes acontecimentos da história e os pequenos acontecimentos da minha história pessoal. Mas Deus quis que o mundo não fosse como que governado como marionetes, num automatismo tolo. Deus quis dar a uma colaboração, servir-se da colaboração das criaturas, dando dignidade das criaturas agirem por si mesmas, de serem causas umas das outras. Aí é que é muito importante entender causas umas das outras, porque existem causas segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas, décimas causas. Peguem, por exemplo, o processo de Jesus, a causa, uma causa última, o veredito de Pilatos, mandou o crucificar. Bom, mas a última ainda não foi essa. A última foi que o flagelaram, colocaram coroa de espinhos, levaram até o Calvário e lá o crucificaram e lá entregou seu espírito. Mas antes teve a causa Pilatos, que condenou, teve a causa daquele povo que pediu a crucifixão, que escolheu Barrabás, antes deles teve a inveja dos sumos sacerdotes, etc, 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 etc. Mas a causa primeira não foi nenhuma dessas. Jesus disse diante de Pilatos, nenhum poder terias se não te fosse dado. Então Deus tem cuidado de tudo e serve-se das suas criaturas para que sejam causas umas das outras. E a nós, seres humanos, Deus concede e requer a colaboração através de nossas ações livres, das nossas orações livres e mesmo dos nossos sofrimentos, livremente assumidos ou não assumidos, não aceitos. Nós podemos, por exemplo, cooperar livremente para a nossa salvação e dos demais. Vamos pegar um caso um pouco só circunstancial. Se eu, há 20 e poucos anos, tivesse, ou quase 25 anos, tivesse dito não a Deus para ser sacerdote, eu não estaria aqui como sacerdote dando essa palestra. Não estaria. Então Deus quis usar essa minha colaboração, aquele meu sim, para que eu pudesse estar aqui hoje. Um dos objetivos de Deus era que eu estivesse aqui hoje. Senão eu não estaria aqui hoje. Tenho convicção disso. Mas ele já tinha pensado nessa palestra de hoje quando me chamou, aliás, antes de toda a eternidade. Ele já tinha me visto dando essa palestra hoje. Então, por que existe o mal? Vimos que o mal não existe no sentido por si só. É a ausência de bem. Mas por que existe o mal nas pessoas e por que existe o mal nos demônios? Aqui não se pode dar uma resposta muito simples. Não é nada simples. Nada simples. Eu até brinco que se alguém tiver um problema e quiser explicação sobre o mal, for no centro espírita, em 15 segundos se responde. Você fez na vida anterior, está pagando agora. Pronto. Nem 15 segundos, 5 segundos.
Está explicado. E a pessoa, muitos pelo menos, saem contentes. Uma resposta tola, absurda, mas suficiente para o gasto. Ah, estou fazendo, estou pagando porque eu fiz na vida anterior. Não interessa se eu não sei o que foi que eu fiz, ninguém sabe o que foi que fez, mas em todo caso, tudo bem. Agora, se essa mesma pessoa, não ficar satisfeita e for perguntar para mim, que sou teólogo, eu vou dar uma palestra como essa inteira e talvez no final eu não a deixe tão contente quanto ela gostaria de ter. Por quê? Resumidamente, vamos esbarrar neste muro, né, que é insondável, os segredos de Deus. Então, não se pode dar uma resposta simples diante do mistério do mal, porque o conjunto da fé cristã constitui a resposta. Só quando temos uma perspectiva de toda a fé cristã é que nós vamos entender bem melhor o mistério do mal. Em especial, responde a questão do mistério do mal, o drama do pecado e o drama da salvação, que é o outro lado da moeda. Isso já Santo Agostinho dizia, né? A salvação é o outro lado da moeda do pecado. Se não há salvação, é porque não há pecado. Se não há pecado, não há salvação. O amor paciente de Deus que busca o ser humano com suas propostas, com o chamado de vida eterna que cada um recebe e é convidado a aceitar livremente, podendo escolher o mal ou escolher o bem. Aí está. Não há um traço da mensagem cristã, não há um versículo da Bíblia que não tenha referência, na verdade, com o mistério do mal, o mistério da salvação. Porque é o outro lado da moeda. Portanto, não há um traço da mensagem cristã que não seja parte da resposta à questão do mal. O próprio Jesus, Deus que se fez homem, sofreu e compadeceu-se dos que sofriam. Sofreu e compadeceu-se dos que sofriam. Então, meus caros, Deus, vamos absolver Deus em primeiro lugar. Deus não é de nenhuma maneira, nem direta, nem indiretamente a causa do mal moral. Ah, mas a causa do mal físico então pode ser Deus? Bom, se vocês entenderem. Por exemplo, vamos pegar o tsunami, que matou tanta gente, até o Papa respondeu há poucos dias, na Sexta-feira Santa, foi uma entrevista gravada por televisão, a televisão italiana, mas tem acesso pela internet, a gravação, o texto está no site do Vaticano. Perguntas, e houve um menino japonês que fez essa pergunta: por que o tsunami? Por que permitir tanta gente morrer, etc. Ora, Deus criou o mundo perfeito ou imperfeito? Se Deus criasse um mundo perfeito, perfeitíssimo, Ele teria criado outro Deus. Vamos perceber, eu gostaria de voar, mas Deus não criou com possibilidades de voar. O ser humano não voa normalmente. Teve um santo na história, como um milagre, São José de Cupertino, que voava, o único santo que voava. Testemunhas. Há muitos santos tiveram levitação, Santa Teresa, São João da Cruz, mas já é um fenômeno bastante complexo. Agora, voar só um. O mais tonto dos santos, segundo os historiadores dizem, é São José de Cupertino. Mas, habitualmente, o ser humano não voa. Eu não posso reclamar de Deus que Ele tenha me feito imperfeito, ou sem a capacidade de voar. Se eu acho que perfeição depende de voar. Não, Ele me fez com uma perfeição dentro da natureza humana. Uma perfeição humana. Mas que é limitada. Eu não sou capaz de estar normalmente em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu gostaria de estar, mandaria a parte mais trabalhadora para fazer o meu trabalho, dar as palestras, fazer encontros, pegar retiro, e a outra ficava dormindo em casa. Nós gostaríamos talvez de ter alguma experiência dessa, mas não dá. Não dá. Então, toda a criação é limitada. Ela tem suas limitações. Uma criatura vai ter mais ferocidade e outra vai ter mais natural candura.
Uma vai gemer mais ao morrer como um porco, outra vai gemer menos como um cordeiro. E assim vamos indo. Uma vai dar pele, outra vai dar carne, outra vai dar outra. Por exemplo, as tartaruguinhas que nascem na beira de praias, perto dos oceanos, a tartaruga mãe larga os ovos à sua própria conta. Quando os ovos abrem, elas saem correndo, atraídas por um misterioso sistema interior, e vão ao mar e já aprendem a nadar. As recém-nascidas aprendem a nadar e se viram, e assim elas crescem. Agora deixem um ser humano que é tão inteligente, tão capaz, tão científico, mas deixem um ser humano recém-nascido ali. Ele aprende alguma coisa sozinho? Nada. Morre. Ele morre. Veja, somos inferiores às tartaruguinhas. Sob certo aspecto, sim. Eu gostaria de voar, não posso voar, tenho que pagar a passagem de avião. Agora, a pomba não precisa pagar a passagem de avião, ela voa, paga e volta. Então, quer dizer, o que existe num canto não existe no outro. Tsunami é um fenômeno natural. Isso acontece desde que a humanidade existe, maior ou menor grau, mas desde que a humanidade existe, porque é um movimento de placas tectônicas, ou pela erupção de vulcões. Então, quer dizer, dá para criticar a tsunami, que ela é má. Certamente muitos continentes existem, porque há milhares e milhares de anos aconteceu um belo tsunami que formou esse continente. E hoje, de repente, a gente existe aqui, senão não existiríamos. Estaríamos no fundo do mar. Então dá para reclamar do mal físico? O mal físico é uma consequência da imperfeição das criaturas, porque somos criaturas e não o Criador. Agora, o mal moral é outro problema. Deus não é de nenhuma maneira, nem direta, nem indiretamente, a causa do mal moral. No entanto, Deus permite o mal. E já dizia Santo Agostinho, Deus permite o mal para daí tirar bens maiores. Ele não é a causa, mas permite, respeitando a liberdade nossa, das criaturas que são livres, só criaturas livres é que podem fazer o mal e fazer o bem, escolher entre o mal e o bem. O leão não escolhe entre o mal e o bem. Se ele está com fome, ele avança. Agora veja a diferença entre o leão. O leão é feroz, o leão mata. Mas se ele estiver satisfeito, a não ser que você ataque o leão, for cutucar ele com vara curta, ele não vai te atacar. Se estiver com fome, sai da frente. Ele vai atacar. Mas se ele não estiver com fome, ele não vai atacar. Se tu não atacares o leão e ele estiver saciado, ele não vai atacar. O problema é sempre saber se ele está saciado. Esse é o detalhe. Pode ser que ele tenha um leve apetite, e a gente pode ser um leve apetite dele. Agora, nós, seres humanos, somos muito piores do que o leão. Porque o leão só mata se está com fome ou se é atacado. Nós matamos, nós seres humanos, matamos com requintes de crueldade. Nós fazemos extermínio em massa. Basta olhar a história do século XX. Nós matamos por motivos fúteis, como, de repente, um acidente de carro ali, bateu, um chamou o outro não sei o quê, pega um revólver, pá, dá um tiro e mata. Por causa de um palavrão, Isso vai ter consequências na família daquele que morreu, vai ter consequências, de repente eu vou preso, vai ter muitas consequências. O mal sempre tem consequências. Sempre. Neste mundo e no outro. Deus permite, porque misteriosamente do mal tira um bem maior. Por ser todo-poderoso e todo bondade, Deus jamais permitiria o mal se ele não fosse suficientemente poderoso e bom para fazer surgir um bem do próprio mal. Por isso, essas pequenas 4 opções diante do mal. O mal está aí, em mim e nos outros, na história da humanidade. Eu posso dar uma primeira explicação, que é a dos ateus. Ateus diante do escândalo do mal, que dizem assim, olha, não pode existir Deus, só existe o acaso. Porque Deus, sendo bom, não poderia existir o mal. Segunda opção, Deus não é onipotente, não pode tudo, ou não sabe tudo, não sabe que aquela criancinha soltou o braço da mãe
e está atravessando a rua e vem um carro. Então Deus não está sabendo, está olhando para o outro lado. Deus tirou férias, dormiu. Claro que é um absurdo isso, nós sabemos. Mas, então não é Deus. Se Deus não pode tudo e não sabe tudo, então não é Deus. Agora, se Deus é onipotente e sabe tudo, então não é todo amor. Permite o mal, permite que eu sofra. Permite que o próprio filho sofra. Nós sabemos então que a última resposta é a correta. Deus é onipotente, onisciente e todo amor. Deus sabe mais. É o segredo de Deus. Deus sabe mais. Entenderei mais tarde. Entenderei mais tarde. Os segredos de Deus sobre a história e sobre a vida de cada um de nós. Vejam, por exemplo, do maior mal cometido na história. Qual foi o maior mal cometido na história? A rejeição e a morte do Filho de Deus. O deicídio. Do maior mal cometido na história, causado pelos meus pecados, pelos pecados de vocês, pelos pecados de todos os homens, Deus tirou o maior dos bens, a salvação desses mesmos homens que foram a causa da paixão. Deus tirou o maior dos bens do maior dos males. A glorificação do próprio Cristo e a nossa redenção. No entanto, é óbvio que não é por ter tirado bem do mal que o mal se transformou em bem. Cuidado, portanto. O mal não se converte em bem. Deus tira do mal bem, mas não se converte em bem. Portanto, a permissão divina do mal é um mistério de Deus, o segredo de Deus. É um mistério que Deus esclarece por Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para vencer aquele grande mal moral que é o pecado dos homens, que é a raiz dos outros males. Nosso Senhor trilhou o caminho da dor e da angústia. Então, quando eu digo que o maior bem da humanidade, o maior bem foi a glorificação do Filho de Deus e a nossa redenção, eu não estou dizendo que Pilatos não pecou, que os sacerdotes judeus do Sinédrio não pecaram, que aquele povo reunido que pediu crucifixo não pecou, que Judas não pecou. Claro que pecou. Claro que cada um deles cometeu o seu pecado. Cada um deles pagou por conta. Mas Deus permitiu e usou esses pecados, né, como caminho para o bem maior. O maior mal da história, a rejeição e morte do Filho de Deus, veio o maior bem, maior de todos os bens. Oprimido, agora não foi fácil para Jesus, oprimido pela sua prova que chegava, Jesus disse: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de dor. E o pai parece não atender o filho, não? Parece. A carta aos Hebreus vai dizer: foi atendido por causa da sua obediência, entre clamores e lágrimas. Foi atendido, a glorificação. São João coloca exatamente isso. Todo o Evangelho de São João dirige-se à cruz como glorificação do Filho, em função da glorificação que dá ao Pai. E o grito aparentemente desesperado de Jesus na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Em comentário, eu não li, mas em comentário que um escritor aqui local escreveu um artigo na Sexta-feira Santa, parece, ou na Semana Santa, dizendo que até hoje não foi explicado por que Jesus disse: meu Deus, por que me abandonaste? Puxa, podia ter economizado tinta, né? Há séculos respondido essa questão, porque é uma questão muito simples de responder. Quem não leu, leia, por exemplo, a belíssima explicação que o Papa Bento XVI coloca no Jesus de Nazaré, volume 2, quando fala da crucifixão. E ele diz que uma das chaves para entender a crucifixão é exatamente o Salmo 22, que é este que Jesus estava citando. Meu Deus, por que me abandonaste? Esse é o primeiro versículo. Mas vários desses versículos, vocês leem e vocês dizem: bom, isso aqui é a paixão de Jesus. Transpassaram meu corpo, o meu lado, minhas roupas foram divididas, foram sorteadas. É ali, está tudo. Só que o salmo é um salmo de confiança, um salmo messiânico, de uma personalidade corporativa que assume todas as dores da humanidade e as dores
do próprio povo de Israel. Lembre que os salmos têm outro sentido, eles não são só pessoais, alguns deles. O Senhor é o meu pastor. Ali pode ser lido também como sentido pessoal, como experiência pessoal de oração, mas é também a experiência da igreja como um todo, de Israel, da humanidade como um todo, porque se assume o orante como personalidade corporativa. Jesus Cristo assume todos os abandonos da humanidade, todos os sofrimentos, e todo o sofrimento por causa do pecado, e diz, meu Deus, por que me abandonaste? Como que dando todo o salmo resumido no primeiro versículo. Um realismo de um sofrimento sem dúvida inexprimível, o de Jesus, mas esclarecidos por essa oração. Ao contrário do que esse escritor gaúcho quis dizer, exatamente esse meu Deus, por que me abandonaste, que é a chave da interpretação messiânica, do sentido do sofrimento inexprimível de Jesus. O salmista, num misto impressionante de sentimentos, une lado a lado o sofrimento e a confiança. O grito de Jesus na cruz não é a angústia do desesperado, mas a oração do Filho, que por amor oferece a sua vida ao Pai pela salvação de todos. Por isso pode ser muito útil rezarmos também esse salmo de vez em quando, porque todos nós passamos por alguns momentos um pouco difíceis, um pouco duros, faz parte. Temos que nos acostumar que o sofrimento faz parte da vida. Ah, mas eu queria uma vida sem sofrimento, uma vida acrílica, sem sofrimento nenhum. Mas então você não quer uma vida humana, você quer a vida de Deus. Nós somos chamados à vida de Deus, da glória divina, mas depois, primeiro vivendo aqui, onde o próprio Filho de Deus se fez homem, assumiu a nossa, entrou na nossa para nos levar para além da nossa, mas assumiu o sofrimento e a dor. Então, às vezes, a fé em Deus como Pai amoroso pode ser posta à prova. Senhor, tu me amas tanto e permites isso? Pela experiência do mal, pela experiência do sofrimento. Aliás, vocês vejam que existem 3 níveis de fé, que muitas vezes se intercompenetram. Primeira, a questão de dogmas. Creio que Deus seja Criador, creio que Deus seja Redentor, creio na igreja, Esse é o primeiro teste da fé, crer. Crer em dogmas, que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Essa é a primeira coisa. Isso é relativamente fácil, porque eu leio a primeira parte do catecismo, né, e entra na minha cabeça, tá bom. Conceitos, razão iluminada pela fé. A graça de Deus vem ao meu encontro. A segunda parte é adequar a minha vida àquilo que Deus espera de mim, a moral. E aí já complica bem mais. A moral já é um aspecto posterior da fé, que é uma luta, sem dúvida, de toda uma vida, mas que mais ou menos eu consigo dominar. Vamos dizer, adequar mais ou menos a minha vida àquilo que Deus espera de mim. Mas a terceira, nós nunca nos daremos por vencedores. A fé na divina providência, que na verdade é outro tema, é outro título que poderia colocar aqui, a divina providência. Ou seja, o fato que Deus sabe perfeitamente o bem que promove e o mal que permite. E quando permite o mal, é para daí tirar bens maiores. Esse é o conceito de divina providência. Deus sabe perfeitamente o bem que promove, ou seja, que Ele faz, e o mal que permite. Porque Deus não faz o mal, mas permite o mal, para, quando permite, tirar bens maiores. Então, às vezes, podemos passar por esta prova. Aliás, passaremos todos os dias um pouco pela prova do sofrimento e do mal. Deus, às vezes, pode parecer ausente ou incapaz de impedir o mal. É ilusão. É o segredo de Deus. Deus é onipotente, onisciente e todo amor. Como dizia Santa Teresa, Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu podes tudo. E Senhor, tu me amas. Essa é a atitude de fé que sempre teremos que reiterar, que sempre teremos que reassumir. Deus pode parecer ausente ou incapaz de impedir o mal, mas não é assim, não. Que bonito aquelas pessoas de fé simples, não complicada que nem a nossa, nem a minha de vocês. As pessoas de fé simples, aquelas senhoras piedosas, às vezes pouquíssimo mais que a catequese, às vezes pouco menos que a catequese. Mas quando acontece algum problema, alguma situação difícil na vida, a morte de um familiar, de um filho, do pai, do marido, sei lá, e aí o que a gente ouve ela dizer?
Foi a vontade de Deus. E foi a vontade de Deus. Nosso Senhor pede abandono na providência do Pai, que cuida das necessidades dos seus filhos. Não foi Ele que disse: olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, no entanto nem Salomão se vestiu como um deles. Aprendei os pássaros do céu, que não semeiam, não colhem, nem recolhem em celeiros, mas Deus os alimenta. Quanto mais vós, filhos de Deus. Nós recebemos, e aí tem que ter atitude de fé, sempre o melhor. Ele mesmo disse: pedi e recebereis, batei e vos será aberto, buscai e encontrareis. Ele disse. Ou acreditamos nas palavras de Jesus, ou não. Esse é o problema que muitas vezes está por trás. É que a nossa fé não é bem de acordo com as palavras de Jesus, de acordo com o que Ele disse. Quer dizer, nós acreditamos, mas não que aquilo seja bem verdade, que eu pedindo vou receber. Agora, aí está o entendimento. Como Deus é mais sábio do que eu, como Deus pode mais, sabe mais, e Deus me ama, e às vezes eu sou uma criancinha pequena de 2 anos que pede uma faca, que acha a faca bonita, eu quero brincar com a faca. Ah, mas me dá uma vontade de brincar com a faca, que não sei o quê. Aí, Deus que pode mais, que sabe mais e que me ama, mas eu bato, esperando que seja aberto o armário da faca. Eu peço, quero receber a faca. Eu busco, quero encontrar a faca. Aí Deus que me ama mais que um pai amoroso, não me dá a faca. Portanto, eu sempre vou pedir e vou receber, mas nem sempre receberei exatamente aquilo que eu queria. Vou receber melhor. Melhor. Esta é a confiança. Receberemos sempre o melhor. Nem sempre no tempo que queríamos e no modo que queríamos, ou seja, como pedimos. Vamos receber o melhor. Até São José Maria tinha uma expressão clássica: antes, mais, melhor. Receberemos antes do que pedíamos, mais do que pedíamos e melhor do que pedíamos. A fé nos dá a certeza, e é esta a tentação que vai nos acompanhar sempre, até o fim dos nossos dias. Mas a fé tem que nos dar a certeza de que Deus não permitiria o mal, o sofrimento, se não fizesse sair o bem, por caminhos que só conheceremos na vida eterna. Aí está o entenderei mais tarde. Entenderei mais tarde. Quantas vezes nós vamos ter que ir para a oração e dizer: Senhor, está doendo, estou sofrendo, eu queria isso, eu queria, mas Tu sabes mais. Me abandono em Ti, entenderei mais tarde. Um dia Deus vai explicar tudo e vocês verão maravilhados. Como é que, com a vida que nós levamos, quem sabe com coisas triviais, que nos pareceram triviais, que nos pareceram ou extremamente dolorosas, Deus fez maravilhas. E assim Ele faz com a história de cada um. Vamos entender. Agora não tudo, mas vamos entender. Deus faz cooperar todas as coisas para o bem dos que o amam, diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Deus faz cooperar todas as coisas. Quando Ele diz todas, não são só aquelas agradáveis. Portanto, as desagradáveis também Deus faz cooperar para o bem daqueles que o amam. Deus, na providência amorosa e poderosa, tira o bem das consequências do mal causado por suas criaturas. Eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo bíblico. Podia dar muitos, mas vamos ficar só 2 exemplos. José, no Egito. Todos nós lembramos da história de José, filho de Jacó, que foi para o Egito porque foi vendido pelos seus irmãos, que primeiro queriam matá-lo, depois ficaram meio sem coragem, colocaram dentro de uma cisterna, de um poço, até que passaram os beduínos, eles venderam o irmão porque tinham inveja do irmão, porque o irmão era muito querido do pai. Chamavam ele sonhador. Venderam o irmão. E todo o drama da inveja, onde vai a inveja? Onde vai o ciúme? Bom, ele foi para o Egito como escravo, mas acaba Deus fazendo seus jogos, para Deus, a própria Bíblia diz que somos
a brincadeira de Deus, a alegria de Deus, o entretenimento de Deus. A brincadeira não no sentido nosso, de brincar para zoar na cara de alguém. Não. Deus se diverte, se alegra. O entretenimento de Deus, o entreter-se de Deus é conosco. Pois Deus pegou José e fez dele vice-rei do Egito. E depois, quando o povo de Israel estava passando fome, o povo veio para o Egito, porque José era um mecenas. E quando José encontra os irmãos, é extremamente emocionante aquela cena, porque ele encontra os irmãos, não se aguenta, sai da sala para chorar. Aí ele volta na sala, reabilitado, manda sair todo mundo, fica só com os irmãos e diz assim para os irmãos, depois de dizer eu sou José, aí os irmãos bateu o terror, né? Imagina, eu vendi como escravo meu irmão, que hoje é vice-rei do Egito e eu estou no Egito. E aí José diz assim, não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Ainda que vós pensastes fazer-me dano, Deus o pensou para o bem, para fazer sobreviver um povo numeroso. José é o paradigma da pessoa de fé, que olhou, não importa, agora eu tenho poder, posso me vingar dos meus irmãos, não, abraçou os irmãos, perdoou com a maior naturalidade do mundo, porque ele viu Deus por trás da história dele, pessoal, do sofrimento dele. Santo Tomás Moros, pouco antes do seu martírio, consola a filha numa carta célebre, dizendo para a filha, nada pode acontecer-me que Deus não queira, e tudo o que Ele quer, por muito mal que nos pareça, é em realidade o melhor. Essa é uma pessoa de fé. Por muito mal que pareça, aos olhos naturais, sobrenaturalmente eu tenho que entender como melhor. Convençamos-nos, meus caros, Deus é o Senhor da história. Às vezes a história parece, como dizia Shakespeare, um conto maluco escrito por um louco, né? Um conto doido escrito por um louco. Mas os caminhos da providência são maravilhosos. Claro que são desconhecidos. São desconhecidos. Nós não sabemos tudo. E vamos ficar sem saber tudo até chegar na eternidade. Aí, uma hora só, vamos ver toda a nossa história, a história da humanidade, vamos dizer, puxa vida, Deus estava atrás de tudo. Isaías escreve, oráculo do Senhor, assim como a terra está distante do céu, assim os meus caminhos estão distantes dos vossos, os meus pensamentos distantes dos vossos. Essa é a verdade. Nós não entendemos tudo, então temos que abstrair deste fato, não entendemos tudo, temos que nos convencer, melhor dizendo, de que Deus sabe perfeitamente o bem que promove e o mal que permite, que é a definição de divina providência. Bom, eu tinha quilômetros de coisas para tratar, mas só vou encerrar com algumas, e depois abro para as perguntas, com algumas frases. Algumas frases. Primeira, do Lewis, que resume bem. Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente, eu não lhe aconselharia o cristianismo. Eu não lhe aconselharia o cristianismo. O cristianismo não deixa a gente confortável. Muito menos quando se trata do mal. Se vocês pensaram que eu responderia o que é o mal, bom, eu respondi de certa forma. De certa forma, eu não respondi nada. Simplesmente lembrei o que a nossa fé diz. São João Crisóstomo. Quem sabe tudo o que sofreis e o pode impedir, se não o impede, é evidente que por providência e por cuidado que tem de vós, não o impede. Deus sabe tudo, Deus sabe quanto eu estou sofrendo, Deus pode tudo, pode arrumar meu sofrimento e me ama. Portanto, se Ele deixa, bendita a dor, santificada seja a dor, dizia São José Maria, estava no caminho. O que eu estou a fazer não podes entender agora. Está em João capítulo 3. O que eu estou a fazer não podes entender agora. Também nós não compreendemos às vezes os acontecimentos que Nosso Senhor permite. A dor, a doença, a ruína econômica, a perda do emprego, a morte prematura de alguém. Deus tem planos mais elevados.
que abarcam muito mais esta vida e a eternidade, a felicidade eterna. A nossa inteligência só consegue abarcar as coisas menores, só atinge o que é imediato, uma felicidade a curto prazo. Deus vê a longo prazo, a eterno prazo. Não confiamos então no Senhor, na sua providência amorosa? Será que só confiamos em Deus quando as coisas andam bem? Quando parecem humanamente aceitáveis? Então que fé nós temos? Temos fé em coisas humanas. A fé tem que ser, se a nossa vida tem explicação humana somente, não temos fé. Nossa vida não tem que ter explicação só humana. Estamos nas mãos de Deus e em nenhum lugar estaríamos melhor.